Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde hoje, em continuidade à abordagem do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, falaremos sobre o tema Motivos de Resignação, onde estão contidos os itens 12 e 13. Acreditamos ser, dentro deste item, um ponto-chave onde Kardec explica uma das bem-aventuranças dita por Jesus, que inclusive leva o nome deste capítulo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus aqui dá uma ideia de compensação no futuro para algo que sofremos no presente. E considerando, assim como a Camila falou no vídeo passado, Deus sendo um ser justo, logo os nossos sofrimentos também derivam de uma causa justa. E aí então nos livra de todo e qualquer tipo de sentimento que possamos porventura criar de revolta, porque a revolta é o sentimento contrário, oposto à resignação, sendo a resignação a submissão à vontade de Deus. Mas não simplesmente aquela submissão de aceitar o sofrimento, mas de compreender o porquê nós sofremos. Pois sabemos que tudo que nós provocamos ao outro, necessário é que nós compreendamos o erro que cometemos, muitas vezes passando por uma situação análoga, passando por uma situação semelhante. E aí então vamos compreendendo que não sofremos por sofrer, mas existe um cunho educativo em tudo isso. Kardec aqui, ele faz uma comparação, na verdade, ele nos traz um exemplo muito interessante, onde ele diz: um homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. Porque o que Jesus quer, o que Deus quer, segundo Jesus, não é a morte do pecador, e sim do pecado. Então, se o sofrimento tem um objetivo, tem um cunho educativo, uma vez que conseguimos aprender e retirar a lição, o aprendizado do sofrimento, não há necessidade mais que soframos. Porque dentro do nosso caminho evolutivo, não conseguimos avançar se deixamos rastros da nossa imperfeição. Um exemplo talvez mais didático seria um aluno. Assim como todos nós, muitos de nós já passamos por diversas etapas da escola e então conseguimos compreender o motivo da repetição de um ano. Quando um aluno ele negligencia os ensinos, o estudo daquela série, e ele não consegue passar pelos testes, necessário é que ele repita um ano, mas de uma maneira... porque ele não pode avançar para a série seguinte se ele não tem a base da série pela qual ele está estudando. Mas ele repete de ano de uma maneira punitiva? Sabemos que não. Ele repete tão somente porque ele não conseguiu compreender e aprender as lições que lhe serão necessárias no futuro. Assim também é na nossa vida. Assim também é no nosso caminho evolutivo. E Deus nos oferece, muitas vezes, pagarmos a mínima parte. Porque aquela mínima parte, quando bem sofrida, quando bem resignada, quando bem compreendida, retiramos o elemento educativo necessário, o aprendizado necessário, que nos dará a experiência precisa para continuarmos a nossa senda evolutiva. Por isso que não basta apenas
sofrer. Porque quando apenas sofremos e geramos o sentimento da revolta, como nos diz Kardec, é semelhante a um devedor, que ao mesmo tempo que ele contrai uma dívida, ele utiliza esse dinheiro que ele pega de empréstimo para pagar uma outra dívida. Então ele quita uma parcela da dívida, mas contraindo um outro empréstimo, fazendo com que ele nunca saia da dívida. Isso é quando geramos a revolta frente aos sofrimentos pelos quais nós passamos. E no item 13, Kardec nos traz a chave, a maneira pela qual conseguiremos atingir a resignação, que depende do olhar, como observamos a nossa vida. O olhar, como verificamos, como observamos mesmo o sofrimento. Se observarmos pelos olhos da carne, e aí então veremos como algo punitivo. Mas, se olharmos pelo prisma espiritual, observaremos, nos lembraremos que a nossa vida, a atual reencarnação, é apenas um flash na imensidade, na nossa vida enquanto seres espirituais. É apenas uma pequena parte. Portanto, nos colocando na condição de sabermos sofrer, pensando que não somos somos seres carnais vivenciando uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais vivenciando uma experiência carnal. E aí então conseguiremos compreender que tudo isso que estamos passando tem um tempo certo, determinado, para acabar. Então que possamos ter esse olhar espiritualista frente às situações pelas quais nós passamos, para que possamos não simplesmente entender o porquê sofremos, mas principalmente como devemos sofrer. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.